Olá, alunos do 8º D. Esse é o vídeo gabarito da questão 1 da nota de classe 1 do segundo bimestre. Bom, nessa questão eu peço então a temperatura para que uma mistura que tenha 300 gramas de água, o solvente neste caso, seja saturada e sem sobra a partir da dissolução de 60 gramas de nitrato de potássio. Era extremamente importante que você fizesse a leitura completa do título do eixo vertical. Fazendo a leitura completa do título do eixo vertical desse gráfico, você perceberia que esse gráfico foi construído para 1000 gramas de água. Bom, esse gráfico precisa te ajudar a responder essa questão. Só que o enunciado coloca para você o trabalho com 300 gramas de água e não com 1000 gramas de água. Por outro lado, você sabe que a quantidade de soluto que pode ser dissolvida no solvente, ela é proporcional à quantidade de solvente. Então, se eu dividir 1000 por 300, eu vou encontrar uma dízima periódica que é aproximada, pode ser representada pelo número 3,3. Então, 1000 gramas é aproximadamente 3,3 vezes maior que 300 gramas. Então, se eu tento dissolver 60 gramas de nitrato de potássio em 300 gramas de água, isso será aproximadamente igual a dissolver 60 vezes 3,3 em 1000 gramas de água. Então isso seria o mesmo que tentar dissolver aproximadamente 198 gramas em 1000 gramas de solvente. Bom, agora eu posso trabalhar com esta proporção e com um gráfico, porque o gráfico ele está baseado em 1000 gramas de água. Então, aproximadamente 198 se aproxima de 200 que aparece no gráfico. Então, eu vou procurar a solubilidade de 200 gramas em 1000 gramas de água, porque 60 vezes 3,3, e se você aumentar as casas decimais da dízima periódica, então 60 vezes 3,33, por exemplo, vai se aproximar cada vez mais de 200. Então, se você procura a correspondência da solubilidade de 200 com o eixo da temperatura, você vai encontrar um valor próximo de 10, porém menor que 10. Então, era importante que essas aproximações aparecessem na sua resposta. Então, a temperatura que permite a dissolução completa de 60 gramas de nitrato de potássio em 300 gramas de água para formar uma mistura homogênea, saturada e sem sobra no fundo, ela deve ser de aproximadamente 8 graus Celsius. Né? Algumas pessoas colocaram a temperatura exata de 10 graus Celsius e isso é um pouco complicado, porque 200 gramas em 1000 gramas não se dissolvem completamente a uma temperatura de 10 graus Celsius, mas sim numa temperatura um pouco menor. Então, essas aproximações eram importantes de aparecerem na resposta, né? Logo, a temperatura ela é um pouco menor que 10 graus Celsius, aproximadamente 8 graus Celsius. Você também poderia colocar aproximadamente 9 graus Celsius.